E aí, galerinha do canal, sou André Rodrigues, revendedor oficial BitX24 aqui no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série BitX24, passo a passo, detalhado para você. Hoje você vai aprender a personalizar o seu funil de vendas e criar os campos personalizados para você utilizar na sua plataforma aí de CRM em nuvem, inclusive com plano gratuito. Nós já tivemos 2 vídeos aqui na plataforma. No nosso primeiro vídeo falamos sobre como você criar o seu site gratuitamente, sem pagar nada aqui nessa plataforma. Nosso segundo vídeo mostrei aqui, a maneira correta de você fazer o cadastro dos contatos das empresas, importar contatos da maneira correta, até alguma coisinha ali de campo personalizado também, como você cria. E nós paramos aqui, deixa eu aqui e na minha tela aqui inicial. Nós paramos exatamente aqui. Já criamos o nosso card de negócio, nosso cliente aqui já está cadastrado no sistema. Então, nós vamos dar continuidade agora nesse vídeo aqui e você vai aprender aqui como você criar, fazer aqui, personalizar o seu funil de vendas, criar os campos personalizados certinho, Então você vai entender o que é um funil de vendas e como usar essa ferramenta aqui para, ao seu favor, você conquistar e ganhar mais clientes aí para o seu negócio. Então, vamos para o vídeo. Para você que está assistindo aqui, eu já falei, você consegue ativar sem precisar colocar cartão de crédito nem nada. Você pode ter essa plataforma aqui de forma gratuita. Então tem o link aí para você pedir sua plataforma gratuita. Eu também já mostrei como você ativa 15 dias de um plano comercial pago aí. Você consegue ativar 15 dias sem precisar colocar cartão de crédito para você testar. Poxa, 15 dias não foi suficiente? Eu posso te dar ainda mais 30 dias. Então você já vai ter 15 que a plataforma te dá. E eu consigo, como parceiro aqui, como revendedor, consigo te dar mais 30 dias para você testar essa plataforma. Você já fica com um total de 45 dias aí. É bastante tempo para você usar as ferramentas que são somente no plano pago, tá? E não vai precisar colocar cartão, não vai cobrar nada de você. Passou esse tempo, a plataforma simplesmente, se você não comprar a licença, a assinatura, você volta para o plano free sem problema. Não tem prazo, não acaba, é free para sempre, tá? Enquanto você quiser utilizar a plataforma, vai ficar lá disponível, tá bom? Esses 30 dias aí que eu estou falando, eles são apenas para as pessoas que são membros do nosso canal. Olha, é apenas R$ 1,99 para você ser membro do canal. E ali você vai ter várias outras coisas que a gente oferece só aos membros, tá? Como, por exemplo, acesso antecipado aos vídeos, esses modelos, essas várias coisas ali que são exclusivas para membro. E olha, R$ 1,99 é o plano bronze, Você tem outros planos aqui, é o plano bronze e você já vai ter essas ferramentas aí que eu falei para você, tá? Bom, então aqui nessa tela inicial, inclusive você consegue fazer alteração desse plano de fundo se você quiser, mas não no plano free, tá? No plano free é essa imagem que fica de fundo aí. Quiser fazer alteração, precisa estar com o plano pago, Mas também não é nada que pode nos atrapalhar aí no início, A gente sabe que o início é sempre o mais complicado. Depois a plataforma andando, gerando renda, você adquire aí seu plano pago, tá? Então a primeira coisa que vocês devem verificar é a questão do funil de vendas, O que é um funil de vendas, afinal de contas? Bom, onde vão entrar todos os seus negócios que você vai fazer com os seus clientes e ele vai passar por um processo. E a gente sempre visualiza esse processo nessa visualização que é a mais usada no mundo, inclusive, porque facilita o entendimento, que é a visualização em modo Kanban. Eu posso, se eu quiser, mudar aqui para o modo lista, onde vai ficar um card de negócio abaixo do outro, mas não fica uma visualização muito, vamos falar assim, visualmente, ela não facilita o entendimento, Então a gente acaba usando isso aqui para fazer processos em massa. Eu quero excluir vários desses, eu quero editar vários de uma vez, a gente usa essa visualização. Mas
para o processo de negócio em si, né, a gente usa o modo Kanban, porque aí eu consigo visualmente saber em que fase, né, a minha negociação está aqui com o meu cliente, né? E o Bitrix 24 ele vem pré-configurado com seu funil de vendas aqui desta maneira, né? Então você vai ter essas fases, ó, em desenvolvimento, criar documento, fatura, esses nomes e cores aqui, tá? Ele vem pré-configurado na plataforma. E eu vou mostrar agora como você vai personalizar isso aqui, que eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é já pensar, né, como vai ficar visualmente as fases que você vai ter e os nomes dessas fases, né? Então, aonde a gente faz essa alteração? Bom, duas maneiras para você fazer isso. A primeira delas, você pode aqui mesmo, né, ó, clicar nesse ícone de lápis aqui e fazer a alteração. Por exemplo, em vez de em desenvolvimento, eu coloco aqui novos leads, por exemplo, tá? Pronto, ó, já fiz a alteração. Ah, eu não gostei dessa cor. Eu posso vir aqui, ó, nesse balde que tem aqui, ó, desenhado ao lado e escolher uma outra cor que eu quiser para ficar aqui, tá? Nessa fase aqui. Então eu posso fazer isso com todas as fases, tá? Do meu Kanban. Criar documentos, fatura. Olha, eu não vou usar faturas, por exemplo. Eu posso vir aqui ao lado, ó, e clicar em excluir, se eu quiser. Então eu venho aqui. Pronto, ó, não tem mais aquela fase, tá? O que é importante, né? Antes de excluir, verifica se não tem, né, nenhuma automação configurada ali, porque você pode ter um problema. A gente vai falar sobre automações em outro vídeo, então fica tranquilo, a gente vai fazer passo a passo aqui todos os processos. E se eu quiser criar uma fase nova, né? Eu posso simplesmente clicar aqui, ó, nesse ícone de mais que tem aqui ao lado e pronto, ó. Vou escrever nova fase aqui só para entendimento agora, tá? Ó. Pronto, já criei uma nova fase. Posso mudar a cor dessa fase, né? Colocar a cor que eu quiser aqui e tal. Pronto. Alterei até a cor dessa fase aí. Porém, essa aqui não é a maneira que eu recomendo você fazer. E eu já vou explicar o porquê, né? Qual o motivo você não deve usar esse modo aqui para fazer essa edição. Bom, então o modo que eu recomendo, né, para você fazer edição, para não correr nenhum risco de fazer nada errado, e eu vou explicar o motivo, tá? Eu vou aqui, ó, clicar em mais, configurações aqui, ó, e configurações de CRM. Você vai clicar bem aqui onde está status e menus suspensos. Bom, maravilha. A gente vai ter aqui etapas de lead, fontes. Então lembra que eu falei até no vídeo passado, né? Onde você altera as fontes, da onde veio o seu card, né? Por onde ele chegou para você. Então ele vai ter as fontes padrão, né? Ó, veio por uma chamada, por um e-mail, publicidade. Você pode acrescentar quantas fontes você quiser. Você pode excluir uma fonte que você não queira aqui. Tá, ó, por exemplo, aqui está escrito mostrar e exibição. Ah, isso aqui eu não uso. Eu simplesmente venho aqui, ó, excluir e salvo. Pronto, aquela fonte lá não vai ter mais. Ah, eu quero incluir uma fonte nova. Posso vir aqui e colocar, por exemplo, veio pelo Instagram, né? Como que esse lead, né, essa oportunidade de negócio chegou comigo, em mim, né? Então, pronto, coloquei aqui pelo Instagram, por exemplo, tá? Então, você pode acrescentar da maneira que você quiser. Tá, o tipo de contato, ó, clientes, parceiros, tipo de empresa, mesma coisa. A indústria é o ramo, né? Então, ó, telecomunicação, fabricação, aqui já vem isso aqui, tá? Você vai alterando. Agora vamos lá na parte do funil, né, que eu falei. Então, fases do negócio é aqui, ó, que você vai configurar isso. Então, você vê que até aquela nova fase, né, que eu criei, ela já está aparecendo aqui. E o que é muito importante você saber? Existem 3 fases aqui no Bitrix 24 que elas sempre vão existir, tá? Então, eu posso aumentar e diminuir, colocar quantas fases eu quiser, mas 3 são obrigatórias. Quais são essas fases? Essa primeira fase aqui, ó, a fase inicial, ela é obrigatória, e a fase final. Então,
eu tenho negócios fechados como positivo e negócio fechado como negativo. Esses dois são obrigatórios. Olha, ele não tem o botão de excluir. Aqui, onde está o mal sucedido, né, que não deu certo, por exemplo, o cliente não fechou, eu tenho uma segunda falha, por exemplo, analisar falhas. Eu posso deixar nessa fase ou posso vir aqui, ó, analisar a falha, por exemplo. Mas nesse caso, a gente não quer isso, a gente só quer uma das fases finais. Então, ó, posso excluir essa, né, para não ter duas fases negativas, por exemplo. Você pode deixar quantas você quiser. E em vez de colocar negócio fechado também, ó, os dois estão escritos assim. Então vamos organizar aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó, negócios perdidos, negócios ganhos. Tá? Então, os que eu ganhei e os que a gente não ganhou, a gente perdeu. Essas outras fases aqui, ó, são as fases adicionais. Elas não são obrigatórias. Se eu quiser, eu posso excluir todas elas. Então, eu só vou ter a minha fase inicial, a fase bem-sucedido e a mal-sucedido. Se eu salvar aqui agora, já salvei, agora eu vou voltar lá para o início. Ó, só está aparecendo uma, né? E aí, onde estão as outras? Calma, é porque aqui no Bitrix 24 ele já deixa um filtro pré-aplicado para não ficar poluindo muito aqui, né, o seu visual. Então, tá vendo aqui, ó? Aqui é onde eu faço a minha pesquisa. Ele está filtrando apenas pelos negócios que estão em andamento, tá vendo? Ó? Eu posso tirar esse filtro. Ó. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar todas as fases, tá? Depois eu vou falar mais sobre esse filtro de pesquisa aí. Mas ó, só tem 3 fases aqui. Como eu falei, eu posso ir adicionando fases, ó, tá? Mas, novamente, né? Onde eu aconselho fazer aqui, ó, configurações de CRM, menu suspenso, e eu vou lá de novo, a fase do negócio não tem fases adicionais. Então vamos acrescentar algumas fases. Então, ó, tenho novos leads, aí eu vou colocar aqui, ó, enviar proposta, vou colocar mais uma aqui, ó, vamos colocar essas fases aqui, ó, tá? Não vou alterar as cores para não ficar demorando muito, ó, vou salvar, volto aqui no início, e agora, ó, todas as fases que eu fiz lá, elas estão aqui, inclusive as 2 últimas. Eu venho aqui no filtro, posso clicar apenas para ver as fases de negócio em andamento, que está finalizado, eu não quero visualizar agora. Eu quero ver só os negócios que já foram finalizados, tanto os perdidos quanto os ganhos. Eu venho aqui, ó, já tem esse filtro, né, ó, negócios fechados. Pronto, ó, só os negócios que já foram fechados, as outras fases eu não vejo. E eu posso voltar aqui, ó, para os negócios em andamento. E eu posso criar filtros aqui da maneira que eu quiser, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, né? Vamos acrescentar um filtro, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar pela pessoa responsável, né? Acho que já tem aqui. Cadê aqui, ó? Pessoa responsável. Então eu vou colocar os negócios que estão em andamento e que eu sou o responsável. Agora eu vou salvar esse filtro, tá? Ó, eu venho aqui. André, por exemplo, tá? Então, se eu fizer esse filtro, só vão mostrar os funis que estão para mim. Eu posso alterar e colocar outro responsável aqui, ó, somente os que foram pela ARSEG, ó. Que é outro funcionário, tá? Ó, vou salvar. Ó, ele não mostra nenhum, porque aquele usuário ARSEG não tem nenhum funil, né? Não, aliás, não tem nenhum negócio como ele sendo responsável, né? Ó, se eu mudar para o André, que foi o outro que eu fiz, eu sou responsável. E você pode exibir aqui, ó, nessa capa aqui do card, as informações que você quiser. Então, eu vou colocar para exibir ali a pessoa responsável, por exemplo, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, nessa engrenagem, eu clico com o botão configurações de Kanban e configuração de exibição de campos no formulário. Então, eu vou colocar aqui, ó, pessoa responsável. Ó, agora aparece também. Então, você pode colocar a informação que você quiser. A gente normalmente não põe muitas informações aqui, porque pode acabar atrapalhando visualmente. Mas eu acho que colocar a pessoa responsável já é bacana, tá? Então, já mostrei
como você acrescenta ou exclui mais fases. Você pode fazer quantas fases você quiser. E no plano free, eu não consigo ter mais de um funil de negócio. O que é o funil de negócio? É aqui, ó, né? Eu tenho só um funil geral. Se eu clicar aqui, ó, em pipelines e túneis de venda, né? Eu posso ter outros mais para baixo, tá vendo? Vamos dar um exemplo aqui para você entender. Aqui é a parte do funil comercial. Então, em vez de estar geral, eu posso mudar esse nome aqui, ó, escrever comercial, ó. Tá? Então, se eu dar uma atualizada na página aqui agora, esse é o meu funil comercial, tá vendo? O que eu posso fazer, por exemplo, aqui eu fiz a venda, né, para o meu cliente. E vamos falar que a sequência disso aqui é fazer a instalação dos equipamentos. Ali a gente está simulando aqui uma empresa que presta serviço na área de segurança eletrônica. Ele é para qualquer área, tá? Não é engessado em nenhuma área. Então, depois que passou por todo o processo comercial, eu crio um outro funil aqui, né? E esse funil vai ser da parte de implantação, por exemplo. Então, eu consigo fazer interligação. Quando chegar aqui no final, ele passa para o próximo funil, que vai para a minha equipe de implantação também. Qual que é a observação aqui? Nesse plano gratuito, eu só posso ter um funil de vendas, né? Se eu quiser ter mais do que um, aí eu preciso ter um plano pago. André, mas e aí então? Eu não posso agora ter o processo para a parte de implantação? Pode. Como você vai fazer? Você coloca mais etapas aqui, né? Então, os funis, eles servem para quê? Para você separar etapas. Então, no primeiro momento, não dá para você adquirir um plano pago? Não tem problema, você acrescenta etapas. Ele vai lá, proposta assinada, proposta aceita, agora ele vai para separação, ele vai para produção, ele vai para implantação, vai fazendo as fases conforme você precisar. Então, você não vai deixar de usar a plataforma por causa disso. Lógico que se eu tiver os funis separados, né, é melhor para mim. Eu tenho menos funis numa etapa, pessoas responsáveis em cada etapa ali separando, mas também dá para fazer dessa maneira sem nenhum problema, tá? Agora tem a questão dos campos personalizados, né? Eu dei uma pequena introdução nos campos personalizados, por exemplo, né? Aqui no contato, então ó, eu abri o cartão do contato, então já expliquei também o que são os cards, né? Enfim, e eu clico aqui em editar. E eu mostrei aqui na parte de informações que a gente não tinha o campo CPF. E eu mostrei como criar o campo CPF ali, por exemplo. Mas digamos agora que eu queira ainda mais campos personalizados, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Eu posso criar um campo aqui onde vai ser a solução do meu cliente, né? Que solução que eu estou oferecendo aí para ele, né? E isso aqui vai ser importante na hora de eu gerar a minha proposta, né? Vai aparecer lá na proposta qual é a solução. O que é que ele está querendo? Por exemplo, né, aqui ó, é o sistema de CFTV Full HD. É isso que é a solução que ele pediu, né? Vou até copiar aqui para facilitar. Então isso aqui é a solução, só que isso aqui é o título, né, do meu card aqui, ó. Isso aqui não vai aparecer lá na proposta, né, do cliente, tá? Inclusive o título aqui, né, a proposta mais o nome do cliente e tal, tem um monte de informações aqui. Eu quero somente essa informação, ó, sistema de CFTV Full HD. Né? O que eu estou oferecendo para ele é isso. Então eu posso criar esse campo personalizado. Algumas maneiras também de fazer isso. Vou abrir o meu card de negócio. Ó. Então, para abrir o card de negócio, deixa eu cancelar, basta clicar no título dele. Ó. Se eu clicar aqui nesse título, eu abro o cartão de negócios, ó. Tá vendo? Se eu clicar no nome aqui da pessoa, eu vou abrir o cartão do contato. Então não é o card de negócio, tá vendo? Se eu clicar na empresa, eu abro o cartão da empresa. Ok? Mas nós queremos o cartão do negócio. Clicar aqui no título. Então eu posso acrescentar aqui um campo personalizado. Você pode clicar aqui ó, em criar campo, né? E aqui vão aparecer todos os tipos de campo, série, lista, data, hora, enfim, vários tipos de campo. E você cria o campo e dá o nome que você quiser para esse campo. Porém, eu recomendo que você faça de outra maneira e eu já explico por quê. Quando você cria o campo aqui, ele meio que fica perdido, né? A numeração, o ID desse campo, eu vou explicar tudo isso porque ele vai ser importante para você mais para frente. Então, apesar
de ser possível fazer por aqui, e não há problema se você quiser fazer, eu aconselho que você faça de outra maneira. Então eu vou fechar aqui, e você vai clicar novamente, ó, mais configurações de CRM, e a gente vai ter aqui, ó, configuração de formulário e relatório, campos personalizados. Todos os campos personalizados que você pode criar, pode ser por aqui. E aqui é bem melhor fazer, tá? Então, se eu vier na parte de negócios, que é onde eu quero fazer, eu vou ter os campos, ó. Aqui nesse momento não tenho campo nenhum, eu não criei nenhum campo personalizado ainda, tá? Então eu posso criar o campo aqui, excluir o campo, editar o campo. Então a gente quer um campo que ele se chame solução, né? Qual é a solução que eu estou oferecendo ao meu cliente? Então é muito simples, ó. Eu vou vir aqui em adicionar campo agora, dentro de negócios, né? Ó, ordenado, né? Quanto menor for esse número aqui, na lista, ele vai ficando mais para cima. Quanto maior for o número, mais para baixo ele vai ficando. Se você tiver mais de um campo, você consegue colocar ele na ordem que você quer, tá? Então, eu sugiro você começar com o número 1000, tá? Bem melhor para você organizar. Quer dizer, precisa de algum número menor, você põe para cima e assim por diante, tá? Qual o nome que eu vou dar para esse campo aqui? Então, solução, ó. Campo solução, tá? Nunca marque esse campo aqui, ó, obrigatório aqui. Eu vou mostrar aonde você deve fazer isso, porque senão sempre vai ser obrigatório esse campo. E às vezes você quer que ele seja obrigatório em determinada situação e não sempre, tá? Aí eu já vou explicar isso aí, tá bom? Aí a gente vai colocar aqui o campo do tipo série. O campo do tipo série é o quê? É um campo do tipo texto. Eu vou colocar textos nele, tá? Então a gente tem mais informações do que a gente tinha lá no card, tá vendo? Ó, série, número inteiro, sim, não, data, hora, arquivo, link, tem várias informações que eu posso colocar, tá? Vou colocar do campo tipo série mesmo. Linhas da caixa de texto. Aqui, você, por exemplo, isso aqui, ó, é uma caixa de texto e ela só tem uma linha. Então ela é comprida assim, né? Então você vai escrever tudo numa linha só. Ah, eu gostaria que ela fosse uma caixa mais comprida, né, mais quadrada, para eu ter várias linhas e eu escrevendo ali dentro. Eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, 10 linhas, então uma caixa de texto maior, tá? Ele não vai limitar quantos caracteres, quantas letras pode ter ali dentro. Ele vai limitar aqui a altura dessa linha, tá bom? No nosso caso, só vai precisar de uma linha mesmo, porque eu só quero um título ali da solução que eu estou oferecendo. Então eu vou colocar assim. O valor padrão seria assim, sempre vai aparecer esse campo já escrito alguma coisa lá, né? Então, se o funcionário, né, que você tem na empresa não preencher nada, ele fica com esse valor padrão. Não é nosso caso aqui, eu não quero nada preenchido ali, vai ter que preencher lá na hora, tá? Então é só isso aqui, ó, campo solução, e eu vou salvar aqui. Maravilha, né? Agora eu clico aqui em negócios de novo. Vou abrir aqui, ó, e se eu olhar o campo, não apareceu aqui. E aí, como eu faço para aparecer? Bom, vai depender de onde você quer que ele apareça, tá? Se eu clicar aqui, ó, sobre o negócio, eu tenho esse botão editar, tá? Então, esse nome que tá aqui, ó, é esse título aqui em cima, ó. E eu não quero que ele fique aparecendo aqui, para que não corra o risco do meu funcionário mudar o nome desse card de negócio. Então, primeira coisa, eu vou ocultar esse campo aqui, ó, não quero ele aparecendo, tá? E o outro campo, que é o campo solução, então basta, ó, eu vou rolar até embaixo e eu vou colocar aqui, ó, selecionar campo, tá? Aí eu venho aqui, ó, escrevo solução, olha lá, o nome do campo que eu coloquei, seleciono ele já está aqui. Vou arrastar ele lá para cima agora, ó, vou arrastando ele aqui para cima, deixo ele aqui no topo. Maravilha. Se eu quisesse que ele fosse obrigatório aqui, eu venho aqui, ó, configurar requerido em todas as etapas, aonde eu quero que seja obrigatório, tá? Eu vou colocar que ele seja obrigatório a partir dessa fase enviar proposta. Então, aqui no novos leads, eu não quero que ele seja obrigatório. Então eu vou desmarcar aqui, ó,
Ahá! Aí vem a pegadinha, né, pessoal? Só pode fazer alteração dessa maneira se não estiver no plano gratuito, tá? Então, novamente, nosso vídeo está mostrando apenas plano gratuito. Então, lógico, eu estou mostrando isso aqui para você entender como funciona a ferramenta, tá? Eu poderia falar que somente a partir dessa etapa aqui, ó, esse campo obrigatório, na etapa, primeira etapa, ele não é obrigatório. No nosso caso, como eu não quero que ele seja obrigatório aqui na primeira etapa, eu não vou marcar esse campo, tá? Vou deixar do jeitinho que ele está aqui, ó. Vou salvar aqui, ó. Ele não apareceu, tá vendo? Por quê? Porque ele não está preenchido, né? Então, se eu clicar aqui, ó, eu vou cancelar e vou criar um card novo. Ele aparece aqui para mim, ó. Então, ele está aqui. Se eu não preencher esse campo, ele vai sumir, porque não tem informação nenhuma nele. E como que eu faço para ele sempre ficar visível? Vou cancelar aqui, vou abrir aqui, ó. Clicar em editar de novo. Aqui na engrenagem eu coloco aqui, ó, mostrar sempre. E vou salvar. Pronto, ó. Mesmo que ele não esteja preenchido, ele vai aparecer, tá? Então tem muitas empresas aqui que acabam fazendo o quê? Eles têm vários campos, mas para não ficar muito campo poluindo aqui, né, visualmente, ele não marca para sempre exibir, somente as informações necessárias mesmo. Então ele só vai exibir se ele tiver preenchido. Como eu posso, em outros planos, né, que não seja o free, falar que esse campo ele só é obrigatório na fase proposta enviada, por exemplo, então ele não vai ficar aparecendo aqui, ele só vai aparecer quando for a proposta enviada. Ele não vai estar preenchido. Quando clicar em proposta enviada, ele aparece um pop-up na tela pedindo para preencher o campo, né? Não vai ser o caso aqui, porque no plano free não dá para fazer. Então, vamos deixar ele visível aqui para gente. Pronto, agora sempre vou ter esse campo para ser preenchido aqui. Então, no meu caso aqui, a solução vai ser isso aqui, ó, o título aqui mesmo. Então, ó, vou copiar e vou preencher aqui, ó. Então, agora sim, a solução do negócio aqui do meu cliente já está preenchido. E depois, quando a gente for falar sobre documentos, né, como você cria os modelos de documento, modelo de proposta, a gente vai deixar até para você um link aí para você baixar modelos de proposta, modelo de contrato, tudo certinho para você poder usar aí na sua plataforma, tá? E vai ajudar bastante vocês aí. Mas a gente vai depois aí vai ser um próximo vídeo, porque eu tenho que mostrar também como você pode fazer aí a sua personalização, tá bom? Então é isso, ó, criei o campo está criado aqui, você pode criar quantos campos você precisar, de observações. Olha, por exemplo, né, aqui eu tenho a parte dos meus produtos, né, eu vou colocando os produtos aqui e vou acrescentando isso na minha proposta. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, ó. Pronto, ó. Então, maravilha, a parte de produto eu tenho aqui. E a mão de obra, né? Como que fica aqui? Porque a gente quer colocar isso de forma separada na nossa proposta. Uma coluna lá só com os produtos, uma outra coluna só com o valor de mão de obra, né? Porque é dessa maneira que a proposta sempre deve ser apresentada. Então, eu posso criar um campo onde eu coloco o valor da mão de obra. Vamos fazer esse campo então, ó. Vou aqui, fechar, mais configurações de CRM. Então só tem o meu campo solução. Vamos colocar agora campo valor de mão de obra. Vai ser meu campo 1010. Então aqui, ó, valor da mão de obra. Então aqui eu tô falando de dinheiro, né? Então tem que ser um campo do tipo dinheiro. Olha lá, ó, ele vai mudar aqui agora o visual, ó. Pronto, tá? Então já está em reais, né? Vou salvar aqui. Para não ficar, inclusive, aquele padrão, né? Brazilian real. Aonde eu altero aquilo ali, ó? Vamos aqui, ó. Configurações, de novo. Tem moedas, tá vendo? Aqui, ó. Você vai ver várias moedas que vêm por padrão. Eu vou selecionar tudo, tirar só o real brasileiro aqui, né? Vou excluir as outras, porque eu não trabalho com essas outras moedas aqui.
e vou mudar o nome aqui, né, porque tá em inglês. Então eu vou deixar aqui, ó. Opa, aqui em cima, ó. Vou deixar real, ó, real brasileiro, tá? Mostrar os parâmetros extras aqui, ó. Eu vou falar para não esconder os zeros, né? Para aparecer também vírgula, 00 e tal, eu já deixo assim, tá bom? Os outros aqui, ó, o nome em inglês, em germânico, isso aqui eu não mexo. Eu mudo só o que tá em português, tá? Ó, eu vou salvar. Ela é a minha moeda padrão, ó, real brasileiro. Prontinho, né? Então, ó, se eu vier agora aqui na parte de produtos, ó, já está em reais, tá vendo? Ó? Maravilha. Então, show de bola. E agora, aquele novo campo lá que a gente colocou. A gente pode criar uma seção separada para ele. Então, ó, aqui eu tenho sobre o negócio, que é a solução e o contato. Depois, da onde ele veio, né, esse contato, eu posso criar uma seção, ó, adicionar seção. Vou colocar aqui, ó, mão de obra. Opa! Agora vai. Mão de obra. Vou arrastar essa seção para cima, antes do mais, ó. Depois do sobre. Ó, tá aqui. Ficou sem o nome, né? Vamos tentar de novo. Agora vai. Vamos lá. Mão de obra. E vamos selecionar o campo para colocar aqui dentro, ó. Ó, valor de mão de obra. Pronto, agora ele já está aqui, tá? Então eu posso colocar qual que é o valor da minha mão de obra nessa instalação. Vou dar um exemplo aqui, R$ 1.500, tá vendo? Se eu quiser eu posso colocar o 00, mas eu não preciso preencher porque a plataforma mesmo já preenche isso para mim, ó. E já está em real brasileiro, tá vendo? Ó? Prontinho. E está lá. Tenho que colocar para mostrar sempre, né? Para não esquecer, se ele não tiver preenchido, ele não ficar escondido, ó, viu? Ele já colocou o vírgula 00, porque eu coloquei lá nas configurações para aparecer isso aí. Então, maravilha, já tenho o valor da mão de obra separado. E aí a gente já tem nosso cartão de negócio agora aqui, tudo certinho. E aí você pode ir acrescentando, né? Esses campos aqui conforme a sua necessidade, acrescentar arquivos, enfim, da maneira que você precisar, tá? E depois, né, de ter preenchido, eu já posso colocar o meu negócio aqui para a próxima fase. A próxima fase vai ser o quê? Enviar a proposta para o meu cliente, tá bom? Então eu venho aqui, ó, coloco em enviar proposta e aí a pessoa que é responsável em enviar a proposta vai estar aqui. E eu consigo sempre visualizar o histórico desse cliente aqui. Isso é muito importante nessa ferramenta, né? Ó, abri o card de negócio, eu vou rolar até embaixo, aqui não tem muita coisa agora, né? Ó, mas dia 25 de agosto, às 17h56, foi criado o negócio, tá vendo? Ó, o negócio criado, ele foi criado nesse dia e nesse horário. Quem criou? Vai ter o usuário aqui do lado, tá? Depois, né, hoje, a gente mudou ele de etapa. Então, a etapa foi alterada. Olha aqui, ó, etapa alterada. Que hora? Às 19h01, ele saiu de novos leads para enviar proposta. Quem foi que alterou essa etapa? Novamente o André. Por quê? Pode ser outra pessoa. Isso é muito importante dentro da plataforma. Tudo que a gente faz fica registrado aqui na plataforma, tá bom? E tudo tendo registrado aqui, não perde nenhuma informação, tá? Então, qual que vai ser a nossa próxima fase aqui, né? Agora, o que a gente vai fazer? Vai gerar a proposta, vai pegar o meu documento modelo, né? Vou gerar a proposta para esse meu cliente para depois poder enviar essa proposta para ele. Aqui no Bitrix24, se eu vier aqui em documento, ó, eu vou ter dois modelos prontos aqui, mas esses modelos são muito basiquinho, mas eu vou mostrar para você, tá? Ó, eu vou clicar aqui em orçamento, ó, ele vai gerar já essa proposta para mim. Lógico que tá muito simples aqui, né? Mas vamos esperar ele gerar o documento. Bom, gerou o documento para mim. Mas lembra que eu falei que ele é muito basiquinho? Mas já gerou alguma coisa, né? Ó. Então, o que ele tem aqui? Ó?
a data que ele foi gerado, quando que vence, né? Até quando é válido, né? A cotação, ó. Qual que é o cliente aqui, ó? É a empresa teste, tá vendo, ó? Tá? Aí tem CPF, CNPJ, que não foi preenchido, mas tem o endereço do cliente, ó, Avenida Paulista, tudo certinho como a gente preencheu. Então o Bitsx pegou aquelas informações e jogou aqui. E os produtos também que ele pegou, ó, um gravador e 16 câmeras com o total, né? Só que eu tenho mais informações, né? Eu não tenho só isso de informação, eu tenho o nome do cliente, o contato dele que não apareceu aqui, tá vendo? Então eu posso aqui ir gerando, né, esse documento da maneira que eu quiser. Tem o número da cotação, aqui é o número 1. Mas e aí, como que eu faço para gerar esse número automaticamente pela plataforma? E esse modelo tá básico demais, né? Então eu quero colocar o meu logo, quero colocar o meu visual, minhas cores, eu quero colocar o valor da mão de obra separado, em quantas vezes, as observações. Como que a gente faz tudo isso aqui? Esse vai ser o nosso próximo passo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Como a gente está fazendo o passo a passo, esse vídeo vai terminando aqui. Deixa aí nos seus comentários o que você achou desse vídeo. Você já assistiu os outros vídeos? Como criar o site, como fazer o cadastro aqui da forma correta, para você não ter problemas. É bem importante esse passo anterior também. Os links estão aí na descrição, a playlist completa também está aí, tá bom? No nosso próximo vídeo eu vou mostrar como é que você vai personalizar os seus modelos de documentos, seja propostas, contratos ou até outro tipo de documento que você queira gerar, como que você cria, como você personaliza isso dentro da plataforma com o seu logo, com as suas coisas, as cores, as informações que você quer que apareça, porque aquele modelo que a gente apresentou é básico demais, né? Não dá pra gente usar daquele jeito. Então a gente vai mostrar isso no próximo vídeo, tá? Então, para você não esquecer, para você não perder esse vídeo, clica aí para se inscrever no canal, clica no sininho aí também para você ser notificado toda vez que a gente colocar um vídeo novo, tá bom? Clica no joinha também, dá aquele valeu aí, né, no nosso vídeo, compartilha com o pessoal, deixa seus comentários aí, a gente sempre responde os comentários, tá? E olha, não pode perder, para você que está assistindo aqui, eu já falei, você consegue ativar sem precisar colocar cartão de crédito nem nada. Você pode ter essa plataforma aqui de forma gratuita. Então tem o link aí para você pedir sua plataforma gratuita. Eu também já mostrei como você ativa 15 dias de um plano comercial pago aí. Você consegue ativar 15 dias sem precisar colocar cartão de crédito para você testar. Poxa, 15 dias não foi suficiente? Eu posso te dar ainda mais 30 dias. Então você já vai ter 15 que a plataforma te dá. E eu consigo, como parceiro aqui, né, como revendedor, consigo te dar mais 30 dias para você testar essa plataforma. Você já fica com um total de 45 dias aí. É bastante tempo para você usar as ferramentas que são somente no plano pago, tá? E não vai precisar colocar cartão, não vai cobrar nada de você. Passou esse tempo, a plataforma simplesmente, se você não comprar, né, a licença, né, a assinatura, você volta para o plano free sem problema, não tem prazo, não acaba, é free para sempre, tá? Enquanto você quiser utilizar a plataforma, vai ficar lá disponível, tá bom? Esses 30 dias aí que eu estou falando, eles são apenas para as pessoas que são membros do nosso canal. Olha, é apenas R$ 1,99 para você ser membro do canal. E ali você vai ter várias outras coisas que a gente oferece só aos membros, tá? Como, por exemplo, né, acesso antecipado aos vídeos, né, esses modelos, essas várias coisas ali que são exclusivas para membro. E olha, R$ 1,99 é o plano bronze, né, você tem outros planos aqui, é o plano bronze e você já vai ter essas ferramentas aí que eu falei para você, tá? Então, não se esqueça, está aí na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.